Tava bom, agora vocês chegaram, ficou ótimo. Ô Cido, boa tarde. O senhor lê aqui o número 1 até aqui cólera. Vamos dar um pedacinho para cada um. Depois, o senhor lê também, senhor Neto? Eu não, dá para uma professora Ailton aí. Ó, tem uma equipe hoje aí de... É. Deixa eu ler aqui, ó. Goiás, até o lugar. Eu leio isso. Vai lá, você vai fazer aqui, né? Queridos amigos, nossas cordiais saudações. É sempre uma alegria recebê-los todos aqui, dos dois lados da vida. Porquanto sabemos nós que conosco andam os nossos pensamentos, andam os nossos anjos da guarda, aquilo que nós estamos precisando pedir também para o auxílio do plano espiritual. Nós nunca estamos sós. E é assim que eu vos saúdo em nome da diretoria, em nome do nosso Paz e Amor, dos amigos, diretores desse trabalho, para iniciarmos as nossas atividades. E sempre o fazemos pedindo a vocês que relaxem um pouco o corpo físico, procurem respirar lentamente, levando o oxigênio novo aos pulmões, afastando qualquer contrariedade, qualquer dissabor. E lembrando que Jesus nos prometeu que ali onde estivéssemos reunidos dois ou mais em torno do seu ideal, ele estaria presente. Por isso, com o Mestre querido, com ele agora e para sempre, nós elevamos o nosso pensamento até o Senhor da vida, para dizer na oração sublime: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Abertos os nossos trabalhos, nós vamos iniciar hoje. Qual foi escolhido, dona Célia? É a cólera. A cólera, muito importante esse texto hoje, viu? Quem que está premiado para começar? O senhor? Meu orgulho leva a vós ter mais do que sois, e não poder sofrer uma comparação que possa vos rebaixar. É a vós considerar, ao contrário, de tal modo, acima dos vossos irmãos, seja como espírito, seja como posição social, seja mesmo como superioridade pessoal, que o menor paralelo os irrita e vos fere. E o que ocorre então? Entregai a vós a cólera. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelham aos animais, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Procurai e encontrareis quase sempre, por base, o orgulho ferido. Não é o orgulho ferido por uma contradição que vos faz rejeitar as observações justas, que vos faz repelir com cólera os mais sábios conselhos? As próprias impaciências que causam as contrariedades, frequentemente pueris, prendem-se à importância do que se atribui à própria personalidade, diante da qual se crê que tudo deve se dobrar. Em seu frenesi, o homem colérico ataca a vida, a natureza bruta, os objetos inanimados e quebra, porque não lhe obedece. Se nesses momentos pudesse se ver com sangue frio, teria medo de si ou se acharia ridículo.
que julgue por aí a impressão que deve produzir sobre os outros. Quando não fosse senão por respeito a si mesmo, deveria esforçar-se por vencer uma tendência que faz dele objeto de piedade. Se imaginasse que a cólera não resolve nada, altera sua saúde, compromete-lhe a vida, veria que é sua primeira vida, mas uma outra consideração deveria, sobretudo, deter o pensamento de que torna infeliz todos aqueles que o cercam. Se tem coração, não terá remorso em fazer sofrer os seres que mais ama. E que desgosto mortal de ser um acesso desafinado cometeste um ato de que tivesse de se censurar por toda a sua vida. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede de fazer muito bem e pode levar a fazer muito mal. Isso deve bastar para motivar esforços por dominá-la. O espírita, por outro lado, é solicitado por um outro motivo. Ela é contrária à caridade e à humildade cristã. Segundo a ideia muito falsa de que não pode reformar sua própria natureza, o homem se crê dispensado de esforçar-se para se corrigir dos defeitos, nos quais se compraz voluntariamente ou que exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa, quase sempre com o seu temperamento. Antes de se considerar culpado, ele reputa a falta ao seu organismo, acusando assim Deus de suas próprias faltas. É ainda uma consequência do orgulho, que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. O corpo não dá cólera àquele que não a tem, como não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem que é disforme não pode se tornar direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que é do espírito, quando tem uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade, para transformações verdadeiramente miraculosas que vedes se operar? Dizei-vos, pois, que o homem não permanece vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. Mas aquele que quer se corrigir, sempre o pode. De outra forma, a lei do progresso não existiria para o homem. É isso, amigos. Considerando a mensagem de Hahnemann, em Paris, em 1863, e também na descrição do Espírito Protetor, bem se vê que a cólera é uma imperfeição, uma situação ainda que nos convida à reflexão para bem proceder em nossas vidas. Porque a grande verdade é o seguinte, eu não digo pelos outros, eu digo por mim. E creio que todos nós podemos, às vezes, atribuir essas pechas para nós mesmos, porque de vez em quando a gente bate na mesa, né, fica bravo porque alguma coisa não deu certo e acha que tem o direito, então, de ser insensato com as coisas. E que tudo acontece pela gente, né? Deus não sabe o que faz. Tudo acontece comigo. Quem não ouviu essa expressão já? Ah, meu Deus, tudo acontece comigo. Então, a proposta de bem-aventurados aqueles que são brando e pacífico é muito importante hoje, máximo por causa de estudarmos a cólera. E eu vou pedir ao professor Ailton que estenda os seus conhecimentos ou fale um pouquinho sobre esta imperfeição que ainda nós estamos buscando o caminho. Não acho que nós fazemos isso por mal, mas já presenciei e já fiz também. Eu sempre ponho
a mão à palmatória, porque é bom falar dos outros, né? E nós já sabemos que o Evangelho é feito aqui para nós, não é para os outros. A primeira coisa que, quando eu entrei na casa espírita, nesta casa abençoada, e vi o Evangelho, vi o professor, eu fiquei encantado. As pessoas, os confrades falavam, e eu estava aqui pensando, naquela parte de cima, eu pensava assim, nossa, tudo isso que ele falou é tão bom para minha sogra. Que curioso, é bom para os outros. Até o dia que eu despertei para a realidade, falei, não, pera um pouquinho, não é ela. Sou eu que preciso modificar o meu comportamento. E dito e feito, eu dou isso como didática de vida. A partir daquele dia que eu despertei para essa realidade, eu comecei a amar minha sogra. Eu falei, nossa, se não fosse ela, eu não tinha minha esposa, não tinha meus filhos, não tinha meus netos. Ela que começou essa confusão toda. Desculpa, eu falo assim de forma graciosa, porque o Evangelho, vocês sabem, nós sabemos, o Evangelho do Cristo é alegre, é contente, é beleza, é felicidade, não é começar o dia já atormentado, né? Então hoje nós estamos falando sobre a cólera por isso. Professor, por favor, as suas palavras são suas. Eu já fiz a minha graça hoje. Eu já fiz vocês sorrirem, eu também sorri. E eu me lembro de Jesus, né, nas bodas de Canaã. Você já pensou Jesus dançando, bailando, naquela alegria incomensurável, numa festa que durava uma semana? Aí acabou o vinho, Maria Santíssima chega para ele e fala, Jesus, acabou o vinho, o que nós vamos fazer? Olha, gente, e falou, mas o que é isso? Daí a água mandou transformar em vinho da mais fina iguaria. Desculpa. E ainda, nessa parte ainda, ele falou que não era ainda a época de começar o trabalho. Não era a hora, mas vamos fazer um favor para vocês. Vamos ficar todos alegres aqui, viu? Vai. Vamos dizer assim, que a cólera, como ela foi colocada para nós nos vários aspectos, mas para nós, se a gente for pensar um pouquinho, nós vamos ver que a cólera em si é um dos sentimentos, né, entre aspas, porque sentimento a gente sempre procura associar uma coisa boa, né? Mas a cólera é um estado de espírito que a gente pode passar, eventualmente passa mesmo. Ninguém é eterno, hoje ficou livre em momentos de cólera. Então, por isso mesmo, é uma das situações, um dos sentimentos, entre aspas, mais antigos que a humanidade tem. Né? Porque imagine tantas dificuldades que foram passadas pela nossa evolução, desde que saímos das cavernas, etc, etc. Quanta briga, quanta luta para sobreviver, que dificuldade. Então, se hoje é difícil, imaginem, né? Na época de Jesus, como que era? Na época de Moisés, 1000 e tantos anos, como que era? 2000 anos antes de Moisés, era uma luta. Então, tudo isso foi ficando enraizado entre nós. Né? Agora, nos dias de hoje, vamos dizer, a cólera realmente é aquele, né, limite, aquele excesso de raiva que a gente tem, quer dizer, está colérico, está quebrando tudo, vamos dizer assim. E a gente tem, vamos dizer, nossos pequenos momentos, às vezes até no cotidiano, dia a dia, dentro de casa, esses momentos de raiva. Mas muitas delas são originadas e causadas por nós mesmos, né? Uma coisinha simples, a gente está andando assim, dá uma bobeadinha, a gente pega e bate o dedo numa quina da cama, numa quina, não sei da onde, bate o, né? Vai passar, bate o ombro na porta, dá aquele tranco, aí já fica, assim, mas a casa está ali, o móvel está ali, quem foi lá somos nós, então vamos ficar bravos com quem? Conosco mesmo, né? Tá certo que a gente vai ficando mais velhinho, né? Os reflexos vão diminuindo, então a gente tropeça, a gente bate e é uma circunstância natural. Mas como foi dito, o que adianta chegar lá, por exemplo, e vai dar tapa na cama, vai dar tapa na parede, né? Quebra os metatarpos. E a gente, nos nossos relacionamentos, né, nós temos também momentos onde, vamos dizer assim, aquilo que nós julgamos o certo, o correto, o justo, a verdade,
segundo o ponto de vista nosso, ela é atingida por alguma circunstância, alguma outra pessoa faz isso, faz aquilo, fala, sei lá. Isso nos altera, né? E a gente tem aqueles momentos que começamos a ficar tanto bravos, né? Mais irritados, e para chegar na cólera, que é aquele momento, vamos dizer, mais extremo que pode, aquele momento em que, vamos dizer, o pensamento se transforma em um ato, e pode ser um ato impensado. Porque assim como eu falei da época que nós saímos das cavernas, era tudo mais aí naquela época da intuição mesmo, do instinto, como os nossos amiguinhos, né, os animais têm por aí. Nós saímos de lá, mas não saímos ainda totalmente. Só nós vemos no dia a dia, prestarmos atenção no que acontece por aí, a gente vai ver quantas coisas irracionais ainda o homem faz, nós fazemos, né? E fazemos. Agora, há pouco tempo, aquele caso em Brasília, que descobriu um corpo aqui, descobriu um corpo lá, descobriu outro não sei aonde, a família inteira. O que motiva uma pessoa a fazer isso dentro, vamos dizer, da lógica que a gente vive no dia de hoje? Com tanta coisa que se conhece, com tanto ensinamento, a própria religião em si, as suas diversas religiões, vamos falar das religiões cristãs, desenvolvem, né, a seu modo particular de cada um, mas desenvolvem o pensamento da fraternidade, da solidariedade, etc, etc. E a gente ainda patina muito. Então, nós temos uma certa facilidade ainda de transformar, né, pequenos focos de incêndio, às vezes, em incêndios que acabam perdendo o controle, incêndios sem proporção. Mas isso é próprio de cada um de nós. E a gente tem que partir sempre daquele velho princípio que todos nós somos diferentes uns dos outros. Nossa história espiritual é absolutamente individual. Nós estamos aqui hoje juntos, né? Estamos juntos aqui, agora, nessa casa. Acabamos de ouvir o Evangelho falar sobre cólera, mas saindo daqui, cada um vai para o seu lugar, vai para o seu canto, vai para a sua vida, vai para a sua família, vai voltar para o seu trabalho, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, esse pontinho em comum que nós temos agora aqui, daqui a pouco se desvanece e cada um segue o seu caminho. E imagine isso acontecendo desde o princípio que o homem saiu lá das cavernas e estamos nos desenvolvendo. Quantos caminhos? Não existe, podemos assim dizer, praticamente, dois espíritos que viveram a mesma coisa. É por isso que não somos iguais. Então, as pessoas são diferentes e são. O meu nível de tolerância das coisas, daquilo que acontece, no mesmo fato acontecendo aqui no momento, é diferente de cada um de nós. Todos nós temos níveis de tolerância diferentes. Interpretar de maneira diferente, né? Se de repente acontece alguma coisa que bata a mão aí, derruba um copo, de vez em quando acontece, né? Que molha tudo, cada um já vai pensando, por que será que aconteceu? O que você me fez? O que estava pensando? Bobeou, não sei o que, cada um na sua maneira. Só que na hora da raiva, né, como se diz, na hora da ira, na hora da cólera, basicamente nós nos encontramos da mesma forma. Infelizmente, é ainda um ponto comum no dia a dia, as consequências de cólera desmedida, quando a gente perde o controle, né? Ou como se diz na linguagem popular, quando nós perdemos as estribeiras, e aí as coisas acontecem. E é aquilo. Tem uma oração da Igreja Católica, né, que a gente aprendeu, daí está lá no ritual da missa, né? Ela fala, a oração: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. Peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, que rogueis por mim, a nosso Pai. O ponto fundamental que cita aqui são 3 palavras, tanto isso daí: pensamento, palavras e ações. Que à medida que nós não pensamos, as palavras saem sem pensar. E as palavras saindo sem pensar e encontrando resistência, vamos partir para os atos que podem não ser. Então tudo tem origem em quê? Pensamento. Uma situação que não nos desagrada, ao invés de partirmos para a cólera, ficar já irritado porque não sei o quê, vamos pensar um pouco, vamos raciocinar um pouco. Como diz Joana de Ângeles, vamos serenar um pouquinho de calma, um pouquinho de pensamento. Isso dá um tempo para nós raciocinarmos melhor
medir aquilo que nós vamos falar, porque o que sai da boca não se recolhe mais, e pode causar problemas. Assim como os nossos atos, né? Imaginem, nós encolerizados, o que nós podemos fazer? E a gente tem N exemplos por aí. Então tudo parte de nós. Da nossa, desse momento de dificuldade, como que nós reagimos? Eu penso um pouco mais antes de partir para o confronto. Isso reflete um pouco, e é muito importante para saber como estamos evolutivamente falando, porque essas palavras existem há milhares de anos e as ouvimos com muita frequência. É verdade. Quando se fala na cólera como uma das imperfeições de que ainda somos dotados, a mim me custa pensar que, meu Deus, será que nós não acordamos, não despertamos para a realidade? Quantas vezes, Ademir, as pessoas falam, faça como eu, quando pegamos algum dos nossos irmãos de calça curta. E eu me pergunto, sabe, dona Alexandra, como assim faça como eu? De que jeito? Nós somos todos filhos do mesmo Pai, criados pela potestade, mas não fomos criados ao mesmo tempo. Daí, se eu nasci, se fui criado 200 anos ou 1 milhão de anos antes do Ailton, é provável que eu tenha mais experiência, porque já passei por essa estrada da vida. Mas não quer dizer que nós temos o direito de nos recolorizarmos, porque nós temos que aprender, e estamos fazendo isso aqui nesse planeta, de provas e expiações. Então você tem que dominar esse impulso. Joana de Ângeles tem uma colocação sobre a gota de amor, que a gente sai de casa fazendo uma comparação pobre e rasa de manhã, e por qualquer razão que seja, algumas pessoas, não sei se vocês já experimentaram isso, a pessoa fala assim, nossa, eu levantei com o pé esquerdo. E eu acho curioso, porque se for assim, é muito fácil resolver o problema. Volte para a cama e saia com o pé direito. Mas a pessoa diz isso, então sai de casa já com esse pensamento, conforme o professor Ailton falou, é verdade, é o pensamento. Pensou, o que coisa ruim, aí já bate o pé, aí é a culpa de quem? Normalmente o espiritismo, a gente põe a culpa nos espíritos, né? Não é? O Maurício caiu, você tropeçou, fala, nossa, o espírito, meu inimigo do passado, passou a perna em mim. Não é? É verdade que ocorrem alguns casos dessa natureza, mas você pode trabalhar, você tem um escudo, você se protege. Não é assim. Tudo é culpa dos espíritos. Não é, não. É culpa minha que não olhei, passei embaixo da escada e pode cair. Eu tenho um tropeção. Pode acontecer. É para que nós fiquemos espertos. Então, Joana de Ângeles fala isso com muita propriedade. Quando você sai da cama de manhã, às vezes você tem sonhos atrapalhados, porque você passou, antes de deitar, você assistiu tanto filme de bang bang, de tiro, não sei o que, tem gente que gosta, né? Eu também assisto de vez em quando, mas para 5 minutos antes, faz uma prece. Me empresta, quem que tem a prece, da prece aí, a mensagem é a sua? Deixa eu ver. Não, não é essa, é o da prece. Não tem aí? A senhora tem. Tem, se não tiver, eu arrumo aqui. É que eu levo para casa também, viu? Eu levo para casa também, porque eu vou contar um segredo para vocês. Onde é que os glutão atacam à noite, de madrugada? Na geladeira. Então eu ponho a mensagem na geladeira. Vai abrir, opa, deixa eu ver. Então André Luiz fala assim, comece o dia na luz da oração. Você levantou? Custa um pensamento ao Senhor da vida de gratidão. Fala, obrigado, Senhor, pela cama abençoada. Não precisa nem falar pela palavra articulada, mas pela intimidade sua. Ou vocês acham que Deus não sabe onde nós estamos? Ou o que estamos fazendo? Ele é o Criador, onipotente, onipresente e onisciente.
Não é, Maurício? Então, começa o dia na luz da oração. O amor de Deus nunca falha. Nunca, absolutamente nunca. Então não é culpa dele também, não começa a pôr culpa em Deus, né? Nossa, tudo, oh meu Deus, tudo ruim acontece comigo. Mentira! Você é responsável pela sua vida. Antoine Saint-Exupéry, na França, diz com muita clareza: a criatura humana é responsável por tudo que cativas. Então, a pessoa que você conversa e alegremente, bom dia, como vai? Ah, não estou indo bem, mas eu posso te ajudar? Abre um sorriso, faça alguma coisa. Mas aceite qualquer dificuldade sem discutir. Tudo isso eu estou dizendo porque a cólera, quando o Ayrton descreveu tão bem, eu fiquei pensando, falei, meu Deus, e será que nós vamos ter essa cólica? Por que nós não curamos isso? Nós estamos num planeta de provas e expiações, é devagar. Nós estamos aprendendo. Se alguém te dá bate na face, oferecer ao outro. Jesus ensinou isso. Nós não precisamos nos recolorizar. E Jesus não está proibindo ninguém da autodefesa. Mas isto aqui, conforme o Ayrton falou, e eu estava pondo atenção no que ele disse, para mim me significa o seguinte: nesse tempo, como nós éramos brutais, no tempo das palafitas, sabe, da caverna, nós trazemos isso na ancestralidade de cada um de nós. Nós já passamos por esses momentos, mas agora já estamos falando, não é isso aí não, ó. Por favor, me desculpa, vamos com calma. E quanto menos você ficar nesse momento de cólera, daquele que bate, imagine só, você dá um murro na mesa e sai nervoso, o que acontece? Ele vai carregando aquela onda negativa, e o Evangelho fala, se pudesses imaginar no que nos tornamos, se pudéssemos olhar no espelho e ver o que você está vendo lá, aquelas nuvens negras, parece, vocês já viram a família Addams? Já assistiram? Eu acho interessante que a família Addams, onde ele vai ele vendo aquela nuvem negra. Não é, Maurício? Não é assim? Então, quer dizer, eu me lembro de Jesus falando, vós sois deuses, tudo o que faço, vós fazeis, podeis fazer, e muito mais. Claro que dele e de nós tem uma distância enorme, mas ele nos prometeu que nós chegaremos lá, através do nosso esforço, da nossa resignação, do nosso trabalho, afastar a cólera, afastar do nosso pensamento essas coisas que nos machucam, que machuquem a outra. Quantas pessoas já encontrei na minha longeva história de vida que hoje fala, pô, mas aquele cara, não acho que é assim não. E é verdade, mas a gente vai mudando aos pouquinhos e talvez nem perceba. Então, Maurício, o que você acha, na sua visão, a cólera é alguma coisa que nós possamos administrar quando tiver bravo, falar, deixa para amanhã. Eu falo assim, deixa para amanhã, eu não quero brigar hoje. Eu costumo dizer, brincando, o Ayrton já deve ter ouvido eu falar, quando eu vou trabalhar com Jesus, eu falo, hoje eu não posso brigar não, vou trabalhar com Jesus e ele não gosta. Vamos discutir, e alguns assuntos amargos para resolver, eu peço para deixar para amanhã. Me dá tempo de pensar, meu anjo da guarda me ajuda, tal. Eu respiro. Quando eu vou conversar com a pessoa, eu já estou mais calmo, já vi outros ângulos. É assim. Você está fazendo isso, está com o cabelo branco, já velhinho. Eu não, hein? E agradeço terça-feira. Olha, ele... Agradeço terça-feira por ter falado dos meus 77 aninhos. Ele fez 77 anos, olha que beleza. Lá no rádio. Na rádio, aí. Vocês dão os dois lá. Cantamos parabéns para você. Aí tu estava lá. Estava lá, meu. Ele chegou um pouco mais tarde. Eu vi tudo. Ele chegou um pouco mais tarde, mas o tarde dele já foi abençoado, já pronto, está autorizado, né? Ele já fez um esforço danado para chegar mais tarde, mas ele não nos deixa na mão. Então, amigos... A nossa cólera, nós temos que fazer de tudo para contornar. Somos responsáveis por tudo que cativamos.
Eu estava falando sobre Joana de Ângeles e está agora me lembrando que eu não posso deixar de encerrar a minha prosa com esse pensamento dela. Temos que fazer um esforço para corrigir esses desideratos, esses tempos da caverna que nós vivemos. Como realizar? De vez em quando vai dar um ímpeto mesmo. A gente pega um gargamel pela frente que é matar. Pega uma pessoa, eu não vou com a cara dessa pessoa. Já viram como é curioso isso? Você não sabe por quê, mas o espírito a espírito você conhece, se identificam. Então, quando eu vejo assim que acontece, eu não gosto dessa pessoa. Eu vou trabalhar, porque na vida pode ser que eu tenha encontrado, né? Mas então Joana propõe o seguinte: as gotas vão caindo de contrariedade, de tormento, a mulher às vezes está brava, o serviço não deu certo, um título foi para o cartório, alguma coisa, o cara quase me bateu com o carro. São tantas as coisas, minucências que acontecem durante o dia, que a gente não sabe o que fazer. E aí, Joana propõe, o que faz nesta taça do nosso dia? Só pode curar com uma gota de amor. Quando a taça está repleta, alguém te ofendeu, aprende a perdoar, a gota de amor. Aprende a tolerar. Aprende a pensar que o outro pode não estar bem, pode estar vindo de um sepultamento, pode estar com uma filha que descobriu de repente que tem uma doença grave. Pode ser tantas as coisas que não imagina a nossa vã filosofia. Então Joana propõe, o que cabe nessa taça? Uma gota de amor. O amor está simbolizado no perdão, na tolerância, na fé, na mansuetude, no carinho, no momento em que se vem numa casa espírita para estudar, para ver os nossos defeitos, não os dos outros. Eu peço perdão, que às vezes confesso, e quase sempre eu faço, porque eu tenho que ver a mim e não os outros. Essa questão é importante. O Evangelho, como eu disse no início da minha sogra, é o caso real. O Evangelho é isso, não é para os outros. O Evangelho é para nós. Nós é que temos que fazer a reforma íntima, melhorarmos. Tudo é culpa dos outros, tudo me acontece, é a divindade que não cuida de mim. O que é isso? Onde é que nós estamos, gente? Onde é que nós podemos imaginar o Pai Todo-Poderoso, onisciente, que não sabe o que o filho está precisando? Sabe sim, e às vezes deixa passar, a exemplo de um médico que faz uma cirurgia primeiro para curar a pessoa. Então, amigos, nós vamos encerrar o nosso Evangelho pedindo ao Ailton que faça a prece de encerramento, mas antes eu gostaria de dizer aquilo que vocês já sabem sobre as energias celestes que nesse momento descem aqui na nossa casa com Jesus por Jesus em Jesus, para oferecer a cada um de nós a tranquilidade dos nossos corações, para vocês saírem mais aliviados, saírem confiantes, falar comigo nada acontece porque o Pai está na frente. E aí, quando nós colocarmos nossas mãos, que não somos dignos disso, mas distribuir aqueles eflúvios de paz, sabe, vai caindo devagar, assim, passando pelo nosso... Só servimos por causa da compatibilidade de nosso corpo físico. Aí vem aqueles eflúvios de paz, desce, tranquiliza o nosso coração, nossa alma, e nós saímos repletos de harmonia aqui desta casa. Professor, por favor. Senhor, nosso Pai, amado, querido Mestre Jesus, assim, Pai, aqui estão seus filhos reunidos nesta casa. Todos nós sentimos em nosso coração as suas bênçãos que nos chegam dos mais diferentes lugares e seu universo, para nos equilibrar, para nos fortalecer, para nos tornar cada vez mais fortes para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Tendo em nosso coração sempre as orientações evangélicas e o modelo absoluto de nosso Mestre Jesus. Agradecemos sempre, sempre vos louvamos, porque sua misericórdia concedeu-nos a vida e por isso aqui estamos. E vos agradecemos sempre. E assim vos agradecendo, Pai, pedimos suas bênçãos sobre esta casa,
a equipe espiritual da casa, sempre atenta a todos nós, já a partir do momento que aqui adentramos. Iluminai sempre, fortalecei sempre sua casa, nossos amados irmãos que aqui trabalham diariamente, sempre, para cuidar dos encarnados, dos desencarnados. Abençoa, Pai, sempre nossos caminhos, abençoa nossas famílias, dá-nos a saúde, dá-nos a fortaleza e abençoa todos os seus filhos deste mundo maravilhoso que criastes para nós. Abençoa, Pai, todos esses irmãos que pelas tragédias ocorridas nesses dias, tantos e tantos voltaram ao plano espiritual, mas sabemos estarem sido acolhidos amorosamente por nossos irmãos. Abençoe e fortaleça, consola sempre como fazes o coração de todos que aqui ficam. Mas cientes estamos, Pai, todos nós temos nossos momentos e nossa hora, e que estejamos sim preparados para um abraço espiritual com os nossos irmãos. Assim, sempre vos agradecendo, queremos deixar aqui o nosso louvor e nosso agradecimento pela vida de todos os seus filhos deste mundo, pelas oportunidades que dá sempre a todos os seus filhos, sejam no plano espiritual, estejam no plano físico como nós estamos. Obrigado, Senhor, agora e sempre, que assim seja.